De volta ao vivo com o Magazine, são 4 horas, 7 minutinhos. Daqui a pouco tem mais sertanejo com Igor Oliveira. Você que está em casa vai poder ganhar prêmios aqui no Magazine. Só ligar pra gente, 21 23 10 20, tá bom? Daqui a pouco nós vamos interagir. Mas agora chegou o momento de falar de uma coisa séria, gente. Hoje nós vamos abordar aqui no Magazine um assunto de interesse coletivo e principalmente familiar. O tempo entre os pais, e filhos, devido à correria do dia a dia, tem sido cada vez menor. E isso pode influenciar no desenvolvimento dos filhos e passar a ser um problema de saúde, como, por exemplo, a depressão. Por isso, a gente está recebendo hoje aqui no Magazine, ao vivo, ela, a psiquiatra Alessandra Pereira, que vai trazer informações e dicas também valiosas para ajudar você, pai, mãe, avô, avó, enfim, ou você mesmo, que está em casa agora passando por um problema como esse, de depressão, e não sabe o que fazer. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Magazine. Boa tarde, meninas. Uma satisfação estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, né, Lud? Doutora, esse momento que as famílias brasileiras vivem, aliás, acho que as famílias do mundo inteiro, Hoje existem muitas obrigações, os pais querem dar o melhor para o filho, então, às vezes tem 1, 2, 3 trabalhos, faz um bico em casa. Então, o tempo está muito difícil de ser administrado. E eu estou começando essa fase agora, que eu tenho uma bebezinha pequena. E como é que é possível conciliar isso? De ter a sua vida fora de casa. Algumas pessoas têm ajuda dentro de casa, outras pessoas não têm. E aí já dificulta ainda mais. E conseguir conciliar tudo isso com a relação tão importante de pai e filho. De ter aqueles momentos de estabelecer vínculos mesmo. Uma coisa importante é as pessoas entenderem que nenhuma mãe, nenhum pai, ele vai trabalhar porque ele não quer ficar com o filho. Mas é muito importante que esse retorno ao lar seja valorizado com um tempo de qualidade. Porque o tempo de qualidade que você dedica ao seu filho, ele é muito mais importante do que a quantidade desse tempo. E é esse tempo de qualidade que precisa ser priorizado pelo indivíduo. Porque ser mãe e ser pai é uma escolha. Então, se você escolheu, assuma a sua responsabilidade. Tem que dar conta, Tem que dar um jeito de dar conta. É isso mesmo. Pois é, você falou aí num ponto muito importante, porque às vezes os pais, por exemplo, eles passam o dia inteiro ali com os filhos em casa e tudo, mas não sabem exatamente o que aquele menino, aquela menina está fazendo ali no mundo da internet, no mundo virtual. Porque hoje em dia a criançada, ela está muito conectada e esquece que tem pai, que tem mãe, que tem avô, que tem uma família. Então, como é que a gente pode falar com esses pais de como é que eles podem abordar mais a fundo a vida dos filhos? Bom, tem umas coisas que são bem interessantes, Que é saber com quem um filho se relaciona, por exemplo. Então, assim, quando eu era criança, pelo menos na minha geração, e eu sei que na de vocês também, não era muito diferente, como nos últimos 10, 15 anos tem acontecido na sociedade, os pais sabiam exatamente onde o filho estava, com quem ele estava andando. É verdade. E hoje em dia, você precisa também saber com quem ele está falando, com quem ele está teclando. Isso é muito importante. E tem aplicativos que você pode gerenciar o tempo da criança, quanto tempo ele está passando na internet. Tem programas de controle dos pais que você recebe no seu e-mail. Quanto tempo seu filho ficou no Netflix, na internet, no Google, o que ele acessou. E outra coisa, telefone de criança não tem senha. Telefone de criança, pode até ter senha, mas você vai saber qual é a senha. E você precisa saber com quem seu filho anda conversando e que tipo de conversas são essas. Agora vamos também observar que existe uma situação chamada privacidade. E o que muitos pais fazem é utilizar desse privilégio de pai e mãe para ridicularizar, para criticar. Aí não pode, A criança já sente sofrendo um bullying na própria família. E não dá para agir também desse jeito, Exatamente. Então, isso tem que ser feito, uma questão assim, com muito respeito à individualidade da criança. A conversa. Isso. Por exemplo, se você percebe que tem uma situação de um conteúdo que não é adequado para o seu filho, porque no YouTube tem
o histórico. Então você consegue ver tudo que ele está assistindo. Aí o pai não pode chegar com 4 pedras na mão, né, já esculhambando o filho e deixar ele assustado e acabar incentivando a fazer escondido. Tem que chegar, conversar e mostrar por que aquele conteúdo ainda não é adequado para criança ou para adolescente, não é? Exatamente, porque a gente precisa compreender o seguinte, que o importante é desenvolver no indivíduo uma consciência do que está dentro da possibilidade dele e do que não é bom para ele alimentar a mente. E a outra situação é manter o canal de comunicação aberto, porque muitas vezes quando você vai de forma proibitiva dizer o não, que não pode, você taxa aquilo, você perde uma oportunidade de um canal de comunicação onde a criança desenvolve uma confiança de contar o que realmente ela sente, o que está se passando. E isso, quando é quebrado, é difícil ser resgatado. E é até curioso, Nath, porque assim, numa era tão digital, com tantos meios de comunicação, com tanta informação, a gente tem tido cada vez menos comunicação dentro de casa. Às vezes os pais chegam, tá todo mundo no celular, a criança, o adolescente também tá no celular, então aqueles poucos momentos de convivência no mesmo ambiente, tá cada um num universo e conversando quase nada, né? Agora, uma coisa que você falou que é bem interessante, é a questão do diálogo no olho no olho. Então, um estudo bem recente que eu li estava dizendo o seguinte, que uma refeição por dia com a família reduz o índice de transtornos mentais nas crianças e nos adolescentes. É um dado simples, né? Assim, mas fizeram mesmo um estudo para ver uma coisa dessa, né? Parece até um absurdo, mas infelizmente tiveram que comprovar isso para as famílias poderem perceber o quanto é importante aquele momento do contato. E outra coisa, não é só o momento da refeição em si, com os celulares deixados nos seus quartos ou no aparador. Também é um momento onde as crianças podem ajudar a colocar a mesa, ajudar a preparar o lanche e participar das situações de convívio familiar. Porque o que a gente percebe hoje é que as crianças têm um perfil de serem servidas e os pais se veem na obrigação de servir pelo mecanismo de culpa por não estarem em casa o tempo todo. Então eles compram as coisas ou servem aos filhos com o sentimento de culpa. É complicado, né? Bom, e saber administrar bem o seu próprio tempo, com todos os afazeres, trabalho, marido, filho, é uma missão, não dá para negar, né? E quando você tem mais de um filho, mais complicado fica, né? Para poder dar atenção a todos eles. A gente vai ver agora quais são as estratégias que a Daniele, que é mãe de 3 filhos, um menino e 2 gêmeas, vem aplicando em casa para conseguir dar atenção ali para cada um deles. Uma casa, 3 filhos, marido e muitas tarefas diárias. Mas a Daniele não se intimida e dá conta de tudo. Logo depois de casar e com a chegada das crianças, ela já começou a traçar estratégias para que nada ficasse prejudicado. O primeiro desafio foi enfrentar o ciúme do filho mais velho por conta das gêmeas, Agnes e Ágata. Depois que as meninas nasceram, ele custou aceitar as irmãzinhas dele, né? Eu me lembro de um episódio que ele chegou com o pai e falou assim, pai, quando é que essas meninas vão embora? Então ele nem associava que elas iam ficar, né, para sempre. Quando as meninas já tinham nascido, já estavam em casa, ele começou a mudar o comportamento dele na escola. Ele começou a bater em alguns coleguinhas, morder, e aí a escola me chamou para conversar. E a diretora e a pedagoga conversaram e falaram que isso podia ser reflexo do nascimento das irmãs, porque de repente vieram 2 crianças para dentro de casa. Aí a Daniele procurou ajuda e entendeu que precisava dividir melhor o tempo entre os filhos. A escola me orientou a ir numa psicóloga com ele, né? O Matheus fez umas sessões com ela e aí ela chegou comigo e conversou. E assim foi muito bom para mim, porque foi a primeira pessoa que me mostrou esse caminho. Ela falou assim, olha mãe, mães de muitos filhos, elas têm que saber separar um tempo para cada filho. Ela falou assim, a gente não vai ver esses problemas em pais que só têm um filho, né? Normalmente, ela falou assim, normalmente pais de um filho têm o problema entre os cônjuges. Eles têm pouco tempo entre eles sempre estão incluindo a criança em tudo. Já os pais de muitos filhos têm todos os problemas. Eles têm problema com os dois, de ter tempo só o marido e a mulher, e tem tempo ruim com as crianças, porque eles envolvem todos e as crianças brigam mais, não se sentem tão amadas. E é importante você separar um tempo para cada filho. E deu certo. Hoje, cada um deles tem seu momento com a mãe e o pai.
O Matheus adora a ideia e aprova. Ela é uma mãe incrível. Mas os momentos em família, com todos, não ficaram para trás, não. Normalmente de manhã todo mundo acorda cedo, a gente toma um café da manhã juntos, né, em família. Já é o nosso primeiro momento, né, em família, né. A gente costuma tentar separar os momentos em família na sexta-feira. Então, quando dá nas sextas-feiras, a gente costuma sair os 5, né. Então, o meu marido se programa, a gente vê algum lugar, a gente normalmente gosta de ir para lugares que tenham playground, espaços infantis, ou então o shopping center mesmo, que sempre tem, né, os espaços infantis. A gente costuma muito ir pro cinema com eles, então, dependendo do filme, é uma loucura, né? E nessa história de mudar o foco e reorganizar a família, o Jefferson também tem um papel importante. Quando a gente casou, desde o tempo que a gente namorava, a gente pensava nisso, de não deixar de cuidar de um do outro quando essa família for crescendo. E cada novo componente, cada filho que nasceu, a gente sempre buscou nesse ritmo, entendeu? Trazer para dentro dessa unidade, entendeu? E mostrar que ele não vai ser esquecido, porque um outro componente chegou. Tá aí, olha, então a gente acabou de acompanhar essa reportagem e ela disse que já o primeiro contato que eles têm é no café da manhã, que ela já reúne ali toda a família. Então, como você falou anteriormente, pelo menos uma vez durante o dia tem que ter esse momento de interação, né, doutora? É muito importante, e se os horários são muito conflituosos, né, pelo menos no final de semana. Né, pelo menos assim, ou no sábado ou no domingo. Aquele domingo, almoço de domingo, né, com todo mundo. E é importante no caso, por exemplo, como tem 3 filhos, como tem 2 filhos, ter um tempo para cada um, mas além do tempo assim da família toda reunida, mas também ter um tempo para cada criança. Para dar atenção. Não é a situação, por exemplo, dos gêmeos, né? Mas quando a gente tem faixa etária diferente, você tem necessidade diferente, programação diferente. Você imaginou o rapazinho dela, que já está todo mocinho, quase um pré-adolescente, com programa de bebê? Mamãe, eu não quero isso, eu já sou um rapaz, né? É por aí. E aquela mãe que, por exemplo, é solteira, que cria 3, 4 filhos sozinha, como é que faz no momento desses? Pois é. E trabalha também o dia todo, porque a gente vê que é muito a realidade, né, da mulher hoje em dia. Na verdade, todo indivíduo, ele precisa ter a função, uma consciência dos seus papéis, né? Do seu papel como profissional, do seu papel como mãe, do seu papel como gerenciadora de um lar, do seu papel também como mulher, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta e administrado. Por mais que tenha toda dificuldade, por mais que tenha toda batalha, acredite, o esforço que essa mulher empreende, assim como qualquer pessoa que empreende um esforço por amor, ele nunca vai ser um peso. Porque o amor não pesa. Gente, que mensagem linda. Nos traz leveza. E o que a gente faz por amor nos faz melhor. Olha, você que está em casa, de repente, puxa, Nath, falou comigo. Sou mãe solteira, vivo aqui sozinha, trabalho durante o dia, tenho que criar 4 filhos. Tá vendo, gente? Aqui, olha, a psiquiatra acabou de falar pra gente, a Alessandra, uma mensagem tão linda, né? Que acho que enche o coração. E quando a pessoa é mãe, eu acho que vem tanto esse instinto materno de querer cuidar, de querer criar, que a mulher, ela tem muita força e muita garra pra ir atrás, né? Ah, com certeza. É incrível. E mulher tem muito mais, assim, o instinto maternal muito aguçado, né? Mas isso não exime os homens, os pais também, de terem, né, essa de participação. participar. Porque, inclusive, a gente vê muitas crianças e adolescentes que crescem assim com problemas familiares e, na grande maioria das vezes, é alguma coisa que aconteceu nessa relação pai-filho. Ou a distância, a falta de afeto, ou a forma como, enfim, ele era corrigido. Então, todo mundo tem que participar. Afinal de contas, é uma família. Independente de morarem na mesma casa ou não, todo mundo tem ali, né, fez a sua escolha, como você disse no início, de ser pai ou mãe e tem que arcar com as responsabilidades. Uma coisa importante, assim, da gente reforçar, né, é a questão do amor na família. Família é lugar de perdão. Família é lugar de amor. Uma família sempre deve privilegiar. Todo mundo vai ter briga, sempre vai ter confusão, em qualquer lugar. Família perfeita só existe no porta-retrato, naquela foto de Natal que estava todo mundo arrumado e tirou aquela foto perfeita. Mas nós precisamos ter consciência que é dentro da família que a gente aprende o valor do amor verdadeiro,
Justamente. E onde a gente se sente valorizado, que é exatamente isso que vai fazer a pessoa se valorizar, dar valor à família e ter amor à vida. Pois é, e hoje em dia eu acho que as pessoas olham muito para as redes sociais, por exemplo, olham para a vida do outro e falam, nossa, a vida dele é perfeita, a minha não é assim, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E você acaba querendo viver a vida de outra pessoa e esquece de viver a sua, acha que a sua é horrível e a daquela pessoa é perfeita. E aí, às vezes, a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes entrando numa depressão também. Que, inclusive, as pessoas falam que a depressão pode ser aí a doença do século. E é. Pois é, né, doutora? Então, o que os pais podem fazer quando, por exemplo, veem que o filho já está num estado muito avançado de uma depressão e pensam em tirar a própria vida, como tem acontecido em muitos casos como esse? Bom, é assim, uma coisa fundamental, um pouco antes disso, é você sempre procurar conversar com seus filhos, saber o que eles pensam, como eles se veem, como eles percebem a família, como eles enxergam a figura dos pais, como eles veem os outros, como eles veem o mundo. Isso é muito importante. Os pais saberem como os filhos pensam, mas não com aquele pensamento. Tudo que eu sei é certo e tudo que você sabe é errado. Porque você cria uma barreira, né? Sim. E quando você para conversar, você começa a perceber sinais de baixa autoestima. A pessoa não acha que tem valor próprio, não se acha tão bonita, não se acha tão inteligente, não acha que ela faz as coisas muito bem feitas. E muitas vezes tem pais muito críticos, que nada que o indivíduo faz presta, nada que a criança faz está bom. Não, menino, deixa isso que tu é leso, não faz isso não, esse menino não faz nada direito. E tem um componente do desamparo, porque a pessoa ela não se sente compreendida, ela não se sente amparada. Até que ela chega numa fase onde ela desenvolve a desesperança. Ela não consegue mais ver uma solução para aquela tristeza que ela vive, para aquela perda da alegria, do prazer, um cansaço constante. Quando chega nessa situação, em algum momento pode entrar o desespero. E é no momento de desespero que a pessoa começa a pensar, vale a pena continuar vivendo? E hoje em dia, infelizmente, tem muitos jovens realmente cometendo suicídio, tirando a própria vida. É, a doutora estava contando antes de começar o programa, são quase 2 casos por semana e a grande maioria são adolescentes, né? Infelizmente, Lud, na nossa cidade, nós temos 2 a 3 casos por semana. Gente, isso é muito. Eu hoje fiquei assim, foi um dia que eu acordei assim impactada, né? Porque nós tivemos um caso segunda, um caso terça. São jovens que têm uma família aparentemente estruturada, que têm atividade esportiva, têm amigos, socialização, que boas notas na escola. Não é aquele menino, não, aquele é o rebelde, o revoltado, está no canto, vai mal, não. É aquela vida aparentemente perfeita. Exatamente, mas que para o indivíduo é sem sentido. E precisamos falar, o que é muito importante, que é o maior preconceito, que é a psicofobia. Psicofobia é o preconceito contra o transtorno mental. Eu não aceito que meu filho, esse ser perfeito, tenha algum problema. O próprio pai já rejeita isso, né? Procure ajuda, porque se você perceber alguma alteração de comportamento no seu filho e você não procurar ajuda, quando você pensar, poderá ser tarde demais. E não existe por que ter preconceito. Não é. Existe uma situação que qualquer coisa que acontece, os pais imediatamente procuram uma solução externa, porque ele não quer se responsabilizar. Então, hoje também existe muito a terceirização do cuidado aos filhos. O filho que geralmente ele não passou por, por dificuldades de conforto, mas ele passou por negligência afetiva. E ele desenvolve um sentimento de rejeição, de desvalor, desde a primeira infância. E isso vai impactar um pouco mais tarde. Então é muito importante os pais não acharem que o filho está sendo bem cuidado porque está na melhor escola de tempo integral, porque está com as babás melhor preparadas e uniformizadas, achar que vai ser o grande segredo do sucesso da vida do filho, ele ter tudo de bom e do melhor, mas ele não ter limite,
que é o que de melhor você pode dar para uma criança. Isso é importante falar, porque quando a gente fala que tem que dar atenção, que tem que estar com a criança, não é só fazer tudo que a criança quer, né? Não, de jeito Tem algum. que aprender que existe limite aqui dentro de casa e vai existir na sua vida lá fora quando você for um adulto. Porque essa falta de limites também reflete em muitas coisas que acontecem hoje na sociedade e também no caso da depressão. Eu sempre digo o seguinte, que o principal presente que você pode dar para um filho é um não. Quando muitas vezes eu dou um não para os meus filhos e eles ficam tristes, chorando, chateados, emburrados, eu também tenho 3, que nem a menina da reportagem. Então eu sempre digo, eu fico feliz, porque eles estão dentro de casa aprendendo a se frustrar. E hoje o que acontece? Diante das primeiras frustrações da vida, das primeiras decepções, o jovem não quer mais viver, acabou o mundo. É verdade. Porque não houve processo de frustração ao longo da criação. Tem que saber reverter esse quadro. Inclusive, a gente sabe que às vezes é muito importante, como você mesmo falou, doutora, esse processo dos pais estarem junto com os filhos, não só na mesa para comer, mas de repente vai passear, vai andar de bicicleta, vai caminhar com seus filhos. E justamente nesse processo, a prática do esporte, gente, com acompanhamento dos pais, ela pode ajudar e muito. A gente vai acompanhar agora, doutora, numa reportagem, um pai que ele tem levado os filhos dele a uma aula de skate e esse momento tem sido, assim, maravilhoso, tanto para o pai quanto também para as crianças. Vamos acompanhar agora, Rodô. Na pista, os skates se cruzam em alta velocidade e entre um salto e outro, manobras radicais. Diego começou a praticar as primeiras manobras há 18 anos. No início era apenas uma brincadeira que virou hobby. Hoje é o principal meio de transporte do skatista. Como com a livre escolha, justamente por isso, minha vida mesmo relacionada ao um hobby, um lazer ao mesmo tempo, assim, uma distração. Na quadra ao lado, os irmãos Isabela e Nicolas têm o contato com a pista e o skate pela primeira vez. E as crianças estão animadas para a primeira aula. Antes da prática começar, alongamento. Depois uma aula teórica para os pequenos futuros skatistas com o shape sem rodinhas. E finalmente chegou a hora de subir no skate. Aí, garoto! Nicolas tem 5 e Isabela 7 anos. Os dois sempre tiveram curiosidades pelo skate. Então o pai aproveitou o período de férias da criançada para aprender. Ele sempre quis, né? Sempre teve essa vontade. A irmã veio por influência dele. Estão de férias da escola e estão aproveitando agora, né? Daqui uns 15 dias já voltam de novo as atividades, né? E aí acaba a brincadeira. Gosto. Desde que eu vi as pessoas, eu ficava super curiosa. Sempre queria andar. Você não tem medo? Não. Como é que foi essa aula aqui hoje? Foi muito maneiro. O que você achou da aula de hoje? Eu achei top. Quero fazer manobra. Muitas manobras. E a iniciativa foi programada justamente para esse período de férias, para atrair a meninada, para vir aqui conhecer um pouquinho mais sobre o esporte. E olha, aqui nas aulas, elas são tão fáceis que dá para aprender a subir no skate e fazer manobras. Eu, pelo menos, já consegui subir. Vamos ver se até o final dessa reportagem eu consigo andar um pouquinho. O professor que ensina pacientemente os primeiros passos é Cristiano. O jovem diz que o cenário do skate no Amazonas o induziu a começar a escolinha. Inicialmente ele foi feito para as férias, para ocupar a criançada nesses horários vagos. Eu acho isso muito interessante, elas estarem praticando um esporte, não ficarem com a mente vazia. Começa 1h da tarde, vai até as 10 horas da noite, são os 2 turnos. E domingo começa às 8 horas. E aí funciona por forma de agendamento. E a partir disso a gente começa aula a aula, e aí a evolução vai acontecendo. Até crianças com autismo têm participado das nossas aulas. Então isso é muito legal porque o skate está servindo como terapia para eles. Crianças a partir de 3 anos já são convidadas a participar do projeto. As inscrições estão abertas e as aulas vão até o final do mês de agosto. Bom, eu, pelo que vocês viram aí, vou precisar de umas aulinhas a mais.
Tá aí, reportagem da Priscila Cerdeira, mas o importante é participar, né, Priscila? Agora, que bacana esse momento de interação, né, dos pais com os filhos, a criançada se diverte. E o que é legal também é que você que está em casa, por exemplo, pensando assim, puxa vida, eu queria muito colocar o meu filho, minha filha em algum esporte, mas poxa, a grana está apertada. Procura os projetos sociais. Existem tantos projetos sociais hoje que oferecem, né, diversas modalidades esportivas que você pode levar o seu filho ou sua filha até lá e quem sabe matricular, mas o que não pode deixar, meu povo, é esse tempo, essa interação do pai junto com a criança, não é verdade, doutora? E tem coisas tão simples, por exemplo, a gente estava comentando aqui, né? Cozinhar. Gente, a criança mexer uma maionese, tá pegando uma vasilha, mas está fazendo as coisas com os pais. É uma coisa que tem tanto valor para uma criança, sabe? Então, o que você for fazer, vê o que está dentro da idade, dentro da capacidade da criança para fazer. Porque toda a relação que você construir com ela nessa idade vai ser um investimento para que ela se sinta amada. E não tem nada que faça melhor para qualquer pessoa do que se sentir amado. Então, quem não gosta de se sentir amado, né? Verdade. Então, esse momento de carinho, de atenção é fundamental, por mínimo que ele seja. Você está trabalhando agora? Você está vendo isso do seu trabalho? Manda uma mensagem para casa, manda um videozinho, um áudio. Você manda tantas vezes para os amigos, manda para um filho, filho, te amo. Mamãe está aqui, papai está aqui, eu estou trabalhando, mas eu não esqueço de você nem um minuto. E é bom ter essa troca também, né, de receber também dos filhos, porque eu acho que quando os pais ensinam, os filhos se espelham neles. E aí acabam depois querendo também mandar, querendo falar, poxa, pai, me presta o celular aí, eu quero mandar uma mensagem para minha mãe. Ou vice-versa, né? Pega o celular da mãe, quer mandar também para o pai. E vai criando esse vínculo afetivo, esse amor que justamente é passado para os filhos ali na fase mesmo de criança, né? Quando eles vão se desenvolvendo a mentalidade, enfim. Doutora, a gente queria agora que você desse assim, uma mensagem final para quem está assistindo a gente, pais, mães, avós, os filhos, enfim, para a família toda. Bom, eu gostaria de dizer para vocês que criar filhos não tem manual. Eles não vêm com manual, infelizmente, mas independente de qualquer coisa, se você tiver 10 filhos, todos eles vão ser diferentes um do outro. Não se preocupa não, deixa a natureza caminhar, segue teu instinto, mas senta. Olha nos olhos, porque se tudo que você fizer com amor, você vai estar plantando sementinha do bem. E cuide também de você. Não abra mão de ser quem você é por causa de filho, de amigo, de parceiro, de esposa, de mulher, nem de ninguém. Mantenha sua individualidade, porque se você só se dedicar para o trabalho e para os outros, quem vai adoecer é você. E o pai ou a mãe adoecendo, adoece a família inteira. É verdade. Olha, não é fácil criar filho, não. Não. Mas Deus ajuda e a gente tem muita informação hoje em dia também, né? Assim, de fácil acesso, que pode facilitar um pouco esse caminhar. E a gente espera que a gente tenha ajudado um pouquinho aqui muitos pais agora que talvez estejam passando por esse momento, que a partir dessa conversa comecem a identificar alguns dos sinais ali que pode ser o início de uma depressão e reverter esse quadro, né? Para que a família toda aí siga feliz, siga todo mundo junto e unido. E uma vez eu vi uma frase que eu achei muito bonita, que presença é muito melhor do que presente. Ah, com certeza. Então, a sua presença vai valer muito mais do que o melhor presente que você poderia dar para o seu filho. Quero agradecer a sua presença aqui, doutora, sempre bom, né? A gente acaba aprendendo também a lidar com os nossos sentimentos, no meu caso com a filha, a Nath quando ela estiver com a dela, mas aí com as filhas das amigas, com a família. E você de casa também vai aprendendo um pouquinho aqui junto com a gente no Magazine. Boa tarde, viu? Obrigada. Obrigada mais uma vez, viu, doutora? Valeu. E olha, por falar em cozinhar, levar a criançada, a receita de hoje dá pra fazer com a criançada, viu? Opa! Vem comigo porque, olha, o bolo de hoje é muito gostoso, é um bolo de chocolate e ele tem um diferencial, vamos dizer assim, porque ele é um bolo que não leva nem manteiga, nem ovos. Diferente, né? Normalmente 95% dos bolos levam, se não os dois, pelo menos um desses ingredientes. Mas esse bolo, que é chamado de bolo maluco, ele não leva nenhum desses dois ingredientes. Quer saber quais são os ingredientes que tem nessa massa? Olha só: trigo, açúcar,
chocolate em pó e fermento, apenas. Aí você tá pensando, mas só tem um líquido na massa desse bolo? Gente, só. E a gente vai ver como é que fica essa massa diferente. E aí tem recheio e tem uma cobertura. Inclusive eu vou cortar agora para mostrar para você de casa essa parte do recheio, para você já ir ficando aí com água na boca, com mais vontade. Olha só. Como se já não bastasse essa cobertura aqui deliciosa, a gente ainda tem aqui no meio um recheio que não é de chocolate. Ele é como se fosse um creme pâtissier, que é aquele cremezinho branco, que você pode até colocar coco. E olha só como a massa dá certo para você que estava aí. Mas, gente, um bolo sem ovo, sem manteiga, isso não vai dar certo. Dá certo. E você vai aprender a fazer agora, junto comigo. Vou deixar esse pedacinho aqui já cortado para daqui a pouco. E vamos colocar a mão na massa. Inclusive, pode chamar a criançada aí no fim de semana para fazer junto com você, porque eles vão adorar. Vai fazer sujeira? Vai. Mas, gente, é um momento tão importante, né? De estar junto, de criar memórias. Vamos lá. Ó, primeiro aqui eu vou colocar os secos, só mesmo para não fazer muita lambança, mas a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. Coloquei o trigo, açúcar. Aqui vocês estão vendo que é um açúcar mais fininho. Você pega aquele açúcar cristal e de preferência bate ele no liquidificador. Senão você pode utilizar o açúcar refinado. Aqui é o chocolate em pó, tá? Não é o achocolatado, é o chocolate. Por quê? Vocês viram que já vai uma grande quantidade de açúcar nessa massa. E o achocolatado acaba sendo ali mais açúcar do que chocolate. Então, nessa massa, dê preferência ao chocolate em pó, que é super fácil de encontrar também, né, no supermercado. Tem uma marcazinha que todo mundo que faz bolo conhece, não é caro. Bom, misturei aqui, vou colocar o leite. E aí eu vou iniciar essa mistura aqui na mão e depois vou para a batedeira. Tá vendo? Aqui já pode colocar a criançada para fazer, inclusive. Só para não voar muito o pozinho ali na hora que eu colocar na batedeira. Quem não tiver batedeira pode colocar esse braço para trabalhar. Tem um fouet aqui, ó. Só bater essa massa até ela chegar no ponto. E aí são 3 passos. A massa, o recheio e a cobertura. Cobertura eu vou deixar para a dona Natália, porque ela é especialista em brigadeiro. Então, já que temos essa especialista, vamos explorar um pouquinho aqui. Já já ela vem para cá para preparar essa parte. Bom, vamos lá começar a utilizar a batedeira aqui. Devagarzinho, para misturando, deixando tudo homogêneo, quebrando as bolinhas de trigo, do chocolate. E olha como vai ficando já uma massa bonita. Gente, não tem nenhum ingrediente aqui que seja difícil de encontrar, nem que seja mais caro. Porque é tudo muito que a gente tem em casa. Ou se não, que tem naquele mercadinho aí pertinho. Eu acredito que você não vai gastar mais que R$15 na massa desse bolo. Lembrando, né, que alguns ingredientes, se você for comprar, você não vai utilizar todo aqui. Então vai ficar aí na sua casa para o uso comum. Vai ganhando um pouco de mar a massa. Tá vendo que tá criando umas bolinhas aqui? É importante esse processo. Ele vai ajudar a formar a massa desse bolo. E aí pode bater, gente, em média ali uns 5 minutinhos, 3. Aqui eu vou bater um pouquinho menos para mostrar para vocês. Ai, Luz, mas essa massa tá muito líquida. Calma, mulher. Vai dar certo. Testa aí na sua casa e depois me conta como é que ficou. Olha, como é um bolo de chocolate, e aí, quando você for desenformar, para não ficar com aquela borda esbranquiçada, o ideal é que quando você for untar, e isso é uma dica para sempre quando você for fazer um bolo de chocolate, ao invés de você colocar o trigo, você coloca o próprio achocolatado em pó que você comprou para utilizar na massa. Não que você não possa usar o trigo, pode. Mas aí às vezes fica meio esbranquiçadinho as bordas, né? Aqui com essa técnica do chocolate fica melhor. Pronto. Deixa eu só ver aqui se desgrudou tudinho mesmo. Aí coloquei lá, mas vai dar certo. Aqui a massa do bolo. O forno já está ligado.
pré-aquecido. E aí, o tempo, como a gente sempre diz, varia muito dependendo do seu forno. Mas tem aquelas técnicas que a gente que faz bolo já conhece, né? Dá aquela olhadinha, vê se dá dourado. Se parecer que tá dourado, pega o palitinho, coloca até o fim. Se ele sair mais sequinho, já tá pronto. Lembrando que essa é uma massa que ela não fica bem sequinha, ela fica mais líquida mesmo. Mais uma olhadinha. Pronto. Agora eu vou para a segunda parte, que é o recheio, aquele cremezinho branco. O que eu vou utilizar? Açúcar novamente, leite, uma gema, essência de baunilha e trigo. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de creme branco, se utiliza o amido de milho, né? Mas aqui a gente vai fazer com o trigo. Colocar o leite. Vou colocar logo o trigo, vou colocando e já mexendo, para ver se não empelota muito. Ó. Fouetzinho ajuda muito nessas receitas. É sempre bom ter em casa, a gente já falou que é fácil de encontrar, não é caro. E já eu coloco os restantes dos ingredientes. Ó. Agora vamos com o açúcar. A gema. Aí aquele truquezinho de tirar a pele, né? Aqui não é a pele não, tá, gente? É porque ressecou por conta do ar-condicionado. E como muita gente tem aquele problema, né, do cheirinho do ovo, a gente coloca uma pitadinha de baunilha para não corrermos riscos. E aí é só mexer até engrossar. O mesmo processo que acontece com o amido de milho vai acontecer aqui com o trigo, porque ele é um espessante, ele vai engrossar esse creme que a gente está preparando. Caso você não tenha o trigo, pode sim usar o amido de milho, o resultado vai ser muito similar, tá bom? E para essa calda de cima, gente, isso nada mais é do que um brigadeiro. Sim, aquele brigadeiro com leite condensado, manteiga, achocolatado ou chocolate. Só que para ela ficar mais líquida, até mais vistosa, com mais brilho, o que a gente utilizou? O creme de leite. Então, não tem segredo, não tem mistério. É uma receita fácil de preparar. Cadê a dona Natália? Minha ajudante hoje na cozinha. Tá ali conversando com a doutora. Chega pra cá, Nath. Queremos ver os seus dotes culinários no brigadeiro, que a gente sabe que você arrasa. Deixa eu até ligar aqui a Estava panela. ainda neste exato momento me consultando com a psiquiatra, entendeu? A Alessandra, porque eu preciso muito de uma consulta, sabe, meu povo? Aí eu tava ali batendo papo, esqueci até da Quem cozinha. nunca, né? Quando chega um médico, já aproveita e já faz ali uma Claro. consultinha. Ainda mais uma psiquiatra, gente. Aproveitando Tô a precisando oportunidade. Um negócio desse. Cadê? Onde é que é o brigadeiro pra eu arrasar aqui? Panela, Natália Panela. Vocês Vamos já começar conhecem. então. Posso? Pode, já tá ligado. Tá ligado? Então vamos lá. Mas eu não vou passar nem uma manteiguinha pra não grudar o fundo, não, é? Pera lá, né, meu povo? Tu unta a panela, é? Claro, senão Olha gruda as todo meu técnicas. brigadeiro, meu povo. Não vai dar, entendeu? Pera lá, bora jogar pelo menos um pouquinho, senão vai ficar muito mole, né? Aham. Brigadeiro é comigo mesmo, Então tá? vamos lá, quero aprender a sua técnica. Se você que tá em casa não sabe fazer brigadeiro, que é muito difícil, preste bastante atenção, né? Já, Pronto, tá bem bom. untadinha a panela. É porque se colocar muito, aí o brigadeiro já não chega na consistência, não fica durinho. Eu gosto daquele brigadeiro Ah, você vai chiclete. colocar só essa quantidade de manteiga mesmo? Acho que tá bom, né? Tá um pouco mais. Pode colocar um pouquinho mais, né? Eu tenho medo às vezes de colocar muito e aí ele fica fica mole. Entendi. Ah, mas tá bom. Vamos lá. Tá. Leite condensado. Quem não ama, Nossa. muito difícil. Isso aqui é um pecado. Isso aqui é até com pão, meu povo. Ai, nossa. Tem aquele pão velho é. em casa, tá sem dinheiro pra comprar o pão, não tem problema. Pega um leite condensado aí no armário. Olha, o pão do outro dia, com leite condensado e um achocolatado dentro, me lembra muito a minha infância. Já era, então. É um pão doce caseiro, né? Digamos assim. Olha, lembrando que aqui eu tô preparando o creme, que é o recheio, tá? E a Nath tá fazendo agora a cobertura, que é o brigadeiro.
Aí agora trabalhar esse bracinho aqui, musculoso. Que tá molengo, Molengo, tem tá mais de molengo, hein? flácido. É o Tá momento, malhando direto, vai. momento que a gente começa, né, a mexer aqui. Aqui nesse creme branco, para quem chegou agora, tem leite, trigo, uma gema, açúcar e essência de baunilha. O trigo é para ser o espessante, para começar a dar essa consistência que vocês conseguem ver aí pela câmera que já tá mudando, que engrossou um pouquinho. E aí, é só mesmo mexer até dar o ponto. Nath também tá aqui Batalhando. no brigadeiro. E olha, a gente falou no início, né, Nath, que a Mica está numa feira da cidade para mostrar pra gente o que tá valendo a pena. O que você gosta, assim, de fruta, de verdura? Eu amo, sou vegetariana, então assim, eu Ah, adoro. legumes todos, né, quase. É, não só os legumes, mas assim, o que eu gosto muito de comprar, não só na feira, mas às vezes no sinal mesmo eu paro pra ajudar ali os rapazes que vendem frutinha no sinal. Ou até ali naquelas barracas da Ponta Negra, sabe? Sei. Ali também na Torquato Tapajós, que tem ali depois do aeroporto. Eu gosto muito realmente de parar ali. E aí eu compro uva, só que a minha uva que eu compro sempre é sem caroço, que é pra não ter trabalho, né, meu papai? O que tem um caroço dentro da uva que tu vai ter que tirar? Enfim. Ah, pois é. Olha, Mica está na feira, né? Antecipou um pouquinho pra gente ali, que já ia procurar o que aumentou, o que baixou, e a gente vai pra lá agora pra saber tudo isso, pra fazer a feira mais tarde. Mica! Mica, cadê você? Cadê você, Micaele Cevalho? Em qual feira da nossa cidade você está? Fica aqui pra eu te gravar. E o que você traz de Tô- informação pra gente? Tô ouvindo Tá a voz barato? Tá de longe. caro? O que tá valendo a pena comprar nessa quarta-feira aí? Qual é a feira, Mica? Boa tarde. Boa tarde, eu tô aqui na Feira do Eldorado, uma feira que existe há mais de 20 anos. E aqui tem um pouquinho de cada coisa. Olha, no momento eu tô aqui na parte das verduras. Gente, aí eu quero contar pra vocês. Achei o preço um pouco salgado, porque tá salgado no supermercado e na maioria das feiras nessa época do ano. O tomate tá quanto? R$7. A gente tem aqui a cebola, que inclusive ultimamente tem sido a vilã das nossas receitas, porque tem estado um pouco cara. A cebola está em média R$7. Agora, se você comprar assim, ó, o pacotinho sai por R$2. Eu achei vantagem porque é a cebola do tamanho da receita já, tá vendo, gente? E eu vou dar uma dica aqui, para a cebola de vocês durar. Sabe o que eu faço lá em casa? Eu corto a cebola e congelo. Tenho sempre fresquinha e aí o preço pode subir, que eu já tenho ela lá no congelador. Outro vilão que a gente tem aqui é a batata, a chamada batata inglesa. Gente, a batata tá cara. Tá quanto, moço? R$6, mas aí tem uma opção. A gente tem ali, ó, a macaxeira. Tem muita receita que dá para substituir, não é? A batata pela macaxeira. A macaxeira tá em torno de R$5. O senhor tá comprando aqui? Tô vendo que Já tá com comprei. aí cheiro verde, o que mais? Cheiro verde, tomate, cebola, o básico, né? Como é seu nome? Ronaldo, Faz tempo que o senhor compra aqui nessa feira, senhor Ronaldo? graças a Deus. Adoro essas verduras naturais e muito, muito lindas, eu acho. Olha, tá vendo? Essa é a vantagem da gente comprar na feira. Com licença, seu Tá Ronaldo. bom. Muito obrigada pela entrevista. Boa Fica feira. com Deus. Vai comer um pastelzinho? Vou tentar. Porque o pastel faz sucesso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha, aqui a gente tem as frutas. Gente, mamão tá caro, viu? Mamão tá em torno de R$6 o quilo. Então, o ideal é você optar por outras frutas. A gente tem aqui uma regional que faz bem para a saúde também, que é aqui o Genipapo. Vou pedir para conversar aqui com a feirante, que está aqui há quanto tempo já, senhora? Já há 20 anos. Como é seu nome? Silmara. Dona Silmara, Genipapo é bom para quê? Para anemia. É mesmo? É muito bom para anemia. Qual a fruta aqui que tá valendo a pena comprar? Ah, todas elas, né? A pupunha, o genipapo, o milho, a pitaia, que é uma fruta nova agora, né? O mamão, o abacate. Agora, a pupunha tá quanto? A pupunha, o caixa, nós vendemos por quilo, R$15 o quilo. Tá um pouquinho salgado, mas para quem gosta vale a pena, né? É, isso mesmo. Olha, obrigada, viu? Vou pra cá um pouquinho, é assim que funciona, viu aí? A história da Dona Silvana, há mais de 20 anos aqui na feira. Olha, a gente tem a barraca do peixe também ali no final. Já vi, sabe o quê? Que o jaraqui tá bom, tá bonito. Agora, o que eu fiquei apaixonada mesmo, sabe o que foi? Chega pra cá. Vou pedir pro Carlos César, nosso cinegrafista, mais conhecido como Fininho, chegar pra dar uma mostrada aqui, ó. Que eu achei bonito mesmo foi a sardinha. Olha como é que tá a sardinha. Quanto é que tá a sardinha? R$10, meu patrão, cambada. 10.
R$10, mas tá graúda, né? E o jaraqui tá quanto? R$10 também. R$10 e fica até que horas aqui na feira? É 8 da noite. De 8 da manhã a 8 da noite? É 8 da manhã, 8 da noite. Aí, tá valendo a pena. Tem outros peixes também por aqui. E agora, eu vou contar para vocês um pouquinho da história de famílias que cresceram aqui, tiveram seus filhos, os filhos se criaram, cresceram também e hoje a família inteira trabalha aqui. É a história de uma feirante que está aqui há cerca de 20 anos, gente. E foi assim que ela criou os filhos dela. Tá aqui, ó. A barraca dela tem muita coisa gostosa. Tá aqui, ela é a Dona Tânia. Dona Tânia não parou desde a hora que eu cheguei aqui, por volta de 3 da tarde. Agora, entra aqui, Fininho, no espacinho. Vou pedir, Fininho, entrar aí do lado dessa panela de milho. Que a senhora está preparando o quê, Dona Tânia, aí nessa frigideira? Tapioca, queijo, tucumã, banana e castanha. A Dona Tânia, inclusive, ficou de preparar uma tapioquinha pra gente, né, Dona Tânia? É. Qual é a nossa? Vai ser que sabor? Completa. Tucumã, queijo, castanha e banana. Eita, é assim que eu gosto. E aqui na banca dela, gente, olha, quer provar a pupunha? Tem pupunha aqui para provar, olha. E aí tem vários sabores de milho, tem o bolo podre, tem cuscuz. Eu achei curioso isso daqui. Que bolo é esse? Olha só, dá para ver os carocinhos de milho. Que bolo é esse? Bolo de milho com castanha, açúcar, sal, leite. Agora é feito do xerém do milho, é isso? É, e é uma delícia. E teu nome como é? Dani Marreta. Dani, você é filha da Dona Tânia, né? É, da Dona Nena. E você cozinha também? E muito. Agora eu quero saber uma coisa. Olha, você sabe que eu gosto de uma receita com milho, não sabe? Inclusive aí no Magazine, eu cheguei a fazer várias receitas com milho. Tinha que me segurar, porque senão eu queria cozinhar tudo de milho, não é verdade? E ela estava me contando aqui que teve uma receitinha com milho que chamou a atenção dela. Qual foi? A pamonha assada, a pamonha de travessa. Uma delícia. Você gostou? Gostei, eu fiz em casa. Foi mesmo? Muito obrigada, viu? Com calabresa, amei. Chega, deu até água na boca, não é verdade? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês das frutas que estão valendo a pena. Olha, o abacaxi, 5 por R$10, gente. Tá muito, muito barato. E a gente tem o milho também aqui. O milho tá quanto? Quanto tá o milho? R$6 aqui o pacote de milho, é isso? É, R$5 o pacote de milho. Ah, R$5 tá valendo muito a pena. A banana tá 2 por 5. Ainda tá um pouquinho cara a banana comprida, né, gente? O ideal é a gente tentar dar uma substituída. O abacaxi, por exemplo, você lembra que eu fiz aí no Magazine uma travessa, uma sobremesa gelada, uma surpresa gelada, né, com abacaxi. Amo abacaxi. Então, por aqui é assim. Vou tentar passar aqui para mostrar os pastéis. Vocês ficaram com água na boca? Eu tô doida para comer um pastel. Passar por aqui, vamos saindo, porque o pastel é um dos atrativos aqui da nossa feira do Eldorado, não é verdade? Não tem como não passar por aqui e comer um pastelzinho. Olha lá, os pastéis, a gente tem a tabela de preços, carne, queijo, chocolate, Romeu e Julieta, meu Deus do céu, como é que faz? Eu fico até em dúvida se a gente gosta mais do doce ou do salgado. Posso falar com a senhora um minutinho? A senhora está comprando pastelzinho? Sim, estou comprando. A senhora costuma vir aqui sempre? Toda quarta-feira. É mesmo? Como é seu nome? Ellen. E qual o sabor que a senhora mais gosta? Eu gosto de pastel de pizza. Eu acho muito gostoso. Tá bom, então, bom apetite, viu? Tá bom, obrigada. Meninas, vou ficando por aqui porque eu vou parar para comer um pastel e ainda vou comer a tapioca lá da Dona Tânia. Afinal de contas, ela me prometeu e eu e o Fininho, a gente gosta, né, de uma boquinha, de comer bem e de comer coisas da nossa terra. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Mica. Traz uns pra gente também. A Nath quer um de queijo, quer um de pizza. Se eu for falar o pedido de todo mundo aqui, ela vai trazer 2 sacolas cheias. Obrigada. E a gente sempre trazendo aqui essas informações, né, pra você ao vivo da nossa cidade, pra você que vai se preparar pra ir pra feira. Hoje ainda dá tempo, né? A Mica disse que a feira fica até às 8 da noite ali no Eldorado. Então ainda dá tempo, de sobra pra você ir lá comer um pastel ou comprar alguma coisa que você esteja precisando aí pra sua casa. Agora, se você precisar de gás, você não precisa nem sair de casa, nem pegar o telefone pra ligar. Basta pegar o telefone e abrir o aplicativo da Fogás, porque ele é muito prático e simples, gente. Se você ainda não tem, olha, baixa aí. É grátis, tá? E o app Fogás, ele tá disponível tanto para o celular Android quanto para o iPhone. Então, com ele você pode escolher sua botija de 5, 8, 13, 20 ou até 45 quilos e também pode comparar os preços das botijas de gás, porque lá no aplicativo você tem acesso a mais de 290 revendas online. Mas aí você está me perguntando, Lud, usando o aplicativo eu só posso pagar no cartão? Não, gente, o app vai te mostrar a forma de pagamento de cada revenda que aparecer por lá. E aí você escolhe aquela que você
quer fazer o pagamento e que tem essa opção. Por exemplo, se quer pagar em dinheiro, aí é só você escolher a revenda que trabalha com essa opção de pagamento. E o app Fogás, você ainda visualiza o tempo de entrega de cada revenda, vê a avaliação de atendimento e ainda acumula pontos para ganhar uma palavra que a gente chama desconto em futuras compras. App Fogás traz mais informações para você escolher a sua revenda de gás sem precisar ficar ligando lá para vários pontos de venda. Mas olha, se você precisar falar com a revenda que você escolheu pelo app, pelo próprio aplicativo você consegue fazer essa ligação para não te dar trabalho. Basta você baixar aí o aplicativo grátis no seu celular, no Google Play ou na Apple Store. Nath, como é que tá esse braço? Rapaz, olha, já trabalhei hoje A aqui. bichinha estava aqui, ó, empenhada no brigadeiro. E aí você já acrescentou o creme de leite, que é uma ganache de brigadeiro, vamos dizer assim. E o bolo, olha só, saiu do forno. Pra gente colocar o recheio, parte no meio. E aí o ideal, essa faca que a gente costuma chamar de faca de pão. Tem pessoas também que utilizam, eu lavei minha mão, tá, gente? Que utilizam linha, que também ajuda, e aí fica mais certinho. Porque com a faca é um pouquinho mais difícil de manter aqui a coordenação motora. É. Pra sair tudo, tá saindo, pra sair tudo no mesmo nível. E ainda tem uma casquinha aqui que tá atrapalhando o processo. A situação. E olha, o creme já ficou pronto. Mostra esse da panela e eu tenho aqui um outro separado. Aqui, ó. É até engrossar, viu? Que ele chega no mesmo ponto de quando você prepara com amido de milho. Mesma coisa, gente. Mesmo processo. Se não tiver o trigo, pode colocar o amido de milho. Pronto, agora acho que vai ficar mais fácil, que eu delimitei aqui a área. E aí você vai cortando. Se quebrar aqui não tem problema não, que a gente aproveita tudo. Quebrou e emendou, meu amigo. É desse jeito, pronto. A gente não desperdiça nada por aqui, né? Não tem problema. Não vou nem me atrever a mexer nesse negócio, porque se eu mexer aqui, meu amigo, podia até te ajudar, Lu, mas aqui eu não vou me atrever, Vou precisar entendeu? só de um outro prato, Nath, pra Porque poder abrir aqui. se eu for fazer esse negócio aí, eu vou destruir tudo. E colocar essa parte de cima. Um prato grande ou um prato pequeno? Grande, por favor. Ai, minha Nossa Senhora. Conseguiu? Calma aí, que eu tô buscando aqui embaixo, no fundo, né? Ela tá sumida aqui embaixo, pegando este prato. E olha, enquanto então a Nath pega o prato, eu vou passar os ingredientes. Pelo amor de Deus, sem quebrar. Eu vou passar os ingredientes pra você. O que você vai precisar pra preparar esse bolo aí na sua casa. Gente, são pra massa, tá? 320 gramas de farinha de trigo, 280 gramas de açúcar. Você vai precisar também de 6 colheres de sopa de cacau em pó e 4 colheres de chá de fermento em pó. 500 ml de leite e para o creme branco você vai precisar de 200 gramas de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Vai precisar também de um ovo e 500 ml de leite. Esse um ovo, gente, é só a gema, tá? Que a gente utiliza aí na receita. Para cobertura, 150 gramas de chocolate amargo derretido e 10 gramas de confeito para utilizar. Ou pode fazer o brigadeiro, que é mais fácil, mais barato, pra gente utilizar. Olha, a divisão aqui ficou tensa. Eu acho que era melhor ter feito 2 bolos, não é mais fácil não? Do Pode, que pode. cortar o bolo assim. Aí agora a gente espalha esse recheio. Não parece recheio de sonho? Parece, aquele da padaria, né? Isso. Que a gente compra na padaria, parece mesmo. Vou colocar aqui, depois vou espalhando. E espalhou o recheio. E ó, você que tá em casa, fica ligado, porque daqui a pouco tem mais música ao vivo aqui no palco do Magazine. Tem também brincadeira pra você que tá em casa. Poxa vida, eu tô querendo levar R$50. Então calma, daqui a pouquinho a gente vai interagir ao vivo. Tem também a notícia do mundo das celebridades. Inclusive, tem uma quente de um apresentador aqui da TV A Crítica. O que será que ele aprontou? Daqui a pouco, eu só vou já adiantar de quem é. É o Dedo no Play, vai! Daqui a pouco eu conto uma dele. Tô nervosa. Aguarde que você tem em casa. O que Mário César aprontou? Andou aprontando mesmo, viu? Porque o que aconteceu, meu amigo, ele aprontou. Mas calma, daqui a pouco você vai descobrir o que é. Mas é coisa boa ou é coisa ruim? Daqui a pouco a gente conta. Pra deixar as pessoas de deixar a gente curiosa, né? Bom, agora vamos para momentos de tensão. Colocar essa parte de cima aqui, ó. Rapaz, foi te ver cortar esse bolo, ainda tem que colocar ele de volta agora. Ai, cadê? Eu vim a bater. Cadê? Colocaram. Vamos lá, hein, Nath?
Vai, eu confio em você. Quebrou, mas a gente emenda. Agora a gente já joga a calda por cima, entendeu? E tá O tudo importante certo. é o resultado final. Dá tudo certo, entendeu? Olha só. Que delícia, gente. Pode pegar uma outra colher pra espalhar o brigadeiro. Quem nunca quebrou um bolo na vida? meu Ah, amigo? quem nunca, né? Isso acontece demais. Ainda bem que eu nem experimentei, porque senão eu ia esbagaçar o bichinho. Então, essa parte aí a gente, né, passa. E tem essas duas opções de cobertura. A mais fácil, que é só derreter o chocolate, né? Só que acaba saindo um pouco mais caro, porque o chocolate em barra não é tão baratinho quanto o leite condensado. E tem a opção que a gente preparou aqui, que é a do leite condensado. E aí... Olha como ficou bonito. Vai jogando assim pro ladinho pra fazer aquele escorridinho ali que dá água na boca pra quem vê. Que delícia, hein, meu povo? Olha só. Rapaz. Pode jogar granulado por cima. Colocar pode os moranguinhos. colocar morango. O que mais? Você que vai na feira. Pode aí... colocar o próprio chocolate em pó, como a gente fez no bolo ali. Também tem essa opção. Pega os arranjos da tua casa aí, sabe? Que tem ali flor artificial, coloca em cima do bolo. Pronto, tá tudo certo. Olha aí, ó. Esse daqui tem até flor em cima, meu povo, tá vendo? Então, mas pronto. a flor não é comestível, não. Pois é, isso que eu disse, ó. Pega a flor, aquela do arranjo da tua casa, sabe, artificial, joga em cima do bolo, pronto. Já fez ali um arranjo. E agora a gente vai para aquele momento delícia, né? Aquele momento que a gente adora aqui no Magazine, que é experimentar. Vamos lá. Bora nesse aqui mesmo, as duas? Já Bora. tá aqui? Vai. Aí depois a gente pode levar pra geladeira pra ele ficar assim mais consistente? Pode. Como é? Pode. Em cima, né? Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! E o melhor é que ele não fica um bolo enjoativo, né? Tá sensacional. Eu acho que por Esse conta creminho também branco, é. Por conta desse creminho branco. O bolinho. Nossa, tá no ponto. Você que tá em Vou um casa, pouquinho do brigadeiro aqui. faça, porque, meu amigo, tá bom demais. A gente vai ficar por aqui, na cozinha, se deliciando, porque a gente quer ficar aqui comendo, né, esse bolo. E a gente vai para um rápido intervalo. Você que tá em casa, não sai daí. Daqui a pouco tem muita coisa boa para você. Mas é claro que a gente, antes de passar o bloco, a gente vai ouvir muito sertanejo. E, ó, daqui a pouquinho tem fofoca, inclusive de um apresentador aqui da TV A Crítica, hein? Mário César Filho do Alô Amazonas. Nervosa, quero saber. O que ele fez? Daqui a pouco, como ele faz, né, com a gente? O que é daqui a pouco? Calma que já já eu conto. Então é o seguinte, vamos de música ao vivo com Igor no palco do Magazine. É com você. Simbora! Esse aqui é meu amigo Felipe Autoburger, pra te ver! Simbora pra Tocada Produções, simbora assim, ó! E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco, já teve sua oportunidade, não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Arrocha assim, ó. Você quer ver eu trair meu bem? Igual ela, só uma, igual você tem. Você quer ver eu trair meu bem? Igual ela, só uma, igual você tem. Você quer ver eu trair meu bem? Igual ela, só uma, igual você tem. Você quer ver eu trair meu bem? Igual ela, só uma, igual você. Rocha, meu irmão! Isso aí, Igor Oliveira, suba! Tá assim, ó. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê?
trair, meu bem. Dona ninguém vem, igual ela só uma, igual você tem. Se você quer ver eu trair, meu bem. Dona ninguém vem, igual ela só uma, igual você tem. Se você quer ver eu trair, meu bem. Dona ninguém vem, igual ela só uma, igual você tem. Se arroja.